Vamos lá começar com o nosso segundo episódio do podcast A Dança das Cadeiras, um podcast produzido pela Baila Políticos em parceria com a Dandy Filmes. Estou aqui com meu amigo Saulo. Saulo, tudo certo? Tudo bem, Gil? Beleza? Vamos que vamos. Hoje o assunto é quente, quentíssimo, que é inteligência artificial. Saulão, isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. O Brasil, enfim, um pouquinho mais retardatário nessa discussão, mas quente, né? A gente viveu hoje, né? Hoje, estamos falando aqui finalzinho de março, vocês estão vendo, que a proibição da talvez a maior plataforma de inteligência artificial do mundo, que é o Chat GPT, que foi proibida na Itália, né? Então, aspectos múltiplos que a gente pode discutir a partir daí, desde a regulação, a gente vai falar daqui a pouco nessa aula, da inteligência artificial, o que é de fato inteligência artificial, será que a melhor saída é proibir? Como que o marketing político se aproveita ou não, né, dessas tecnologias, né? Será que, enfim, o profissional vai estar para fora do mercado, não vai? E eu acho que é isso aí, né, Salão? O que que você manda aí para nós? Eu acho que é isso. Eu acho que a inteligência artificial veio para ficar, né? Também não pediu permissão para chegar, acho que ela veio chegando. E essa proibição da Itália pontua algumas coisas para nós aí, até do ponto de vista de relações internacionais, né? Porque eu acho que Exato. vai se criar um certo. Enfim, é um novo paradigma aí que só está começando. E a gente, enquanto sociedade, enquanto pessoas que estamos atuando aí no universo da comunicação, tem tudo a ver com o nosso ramo. Então, assim, Gil, acho que o primeiro ponto que eu queria trazer é o que é inteligência artificial. Acho que vamos começar pelo começo. O que é inteligência artificial? Igual a gente fez com marketing político. Marketing político, inteligência artificial, algo que não é real. Vamos lá. De fato, a inteligência artificial é um modo como que você opera determinados mecanismos robóticos, mecanismos aí dentro da web, ou enfim, outros mecanismos, para operar de forma inteligente, né? E eu falo que as pessoas se assustam, agora tudo é chat GPT, isso aqui vai acabar com os trabalhos das pessoas. Eu falo, olha, o Instagram, de fato, ele é uma inteligência artificial. As redes sociais são inteligências artificiais. A geladeira, meu, hoje, se você pegar o Internet of Things, né, o famoso IoT aí, não é outra coisa senão o quê? É dado, comandos para esse dado e respostas. E o que é a grande revolução da inteligência artificial? Né? É que o dado, de fato, ele responde a comandos. Né? Então, ele mesmo cria os próprios feedbacks. A inteligência artificial é isso. Você alimenta determinado plataforma, determinado código de dados e você programa esses dados para responder conforme os resultados, os inputs vão trabalhando. Em outras palavras, machine learning. Machine learning, né? Que é o aprendizado da máquina. Perfeito. Né? Então a gente fala que a inteligência artificial tem um filme muito legal que é o Eu, Robô, do finado, ou nem tão finado assim, Will Smith, que conversa sobre isso há quantos anos atrás? 15 anos atrás. É um filme que eu gosto bastante, inclusive, né? O Will Smith meio analógico ainda, com CD, com MP3, fazendo barra, no universo meio distópico, onde os robôs substituem os humanos, fazem a segurança, são empregados domésticos, até que tem uma revolução dos robôs, né? Então, olha, a inteligência artificial, de fato, superou a inteligência humana. E isso, vamos falar daqui adiante, não sei se é bem assim, né? Então, se vai ser assim, né? Por quanto tempo, quer dizer... Por mais que pareça um oráculo, o chat GPT, né? Eu digito uma coisa lá e o chat GPT me responde, às vezes responde certo, responde errado. É claro que isso tem implicações múltiplas, né? Eu penso hoje num professor de ensino fundamental, que o aluno pode, enquanto assiste a aula, colocar ali a resposta no chat GPT e já dá a resposta e fica chato. A gente não é geração Z, eu acho que a gente vai falar um pouquinho isso mais adiante aqui no nosso podcast, mas nós não somos uma geração nativa no universo digital, né? Nós somos millennials ainda. Então, como que as pessoas de fato interagem socialmente em ambientes como igreja, família, escola, política, né? Tudo isso vai mudar. Eu acho que um objeto da nossa discussão aqui é como mudar.
A inteligência artificial está no nosso dia a dia há muito tempo. Agora ela vem de uma outra forma. Vamos discutir sobre isso. Vamos pegar o gancho especificamente aí do marketing político, que acho que é a grande pauta, o nosso grande macro aqui. E aí eu destacaria, Gil, o que você coloca, como que a gente pode usar? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Vamos falar de ferramenta. Vamos usar essa inteligência artificial a favor de uma ideia, a favor de uma causa, de um projeto político. Como que isso vai ser inserido no universo do profissional que trabalha com comunicação, com marketing, com anúncio, enfim? Não, isso é muito interessante, Saulo, porque a inteligência artificial, a revolução é a seguinte. A inteligência artificial sempre esteve no nosso cotidiano nos últimos 10, 20 anos, né? As plataformas de anúncio são inteligências artificiais operando. O que muda é a posição do usuário na utilização nessas plataformas. Antes, elas eram proprietárias. O Google tem uma inteligência artificial na hora de te mandar um anúncio. Agora, a inteligência artificial mudou de mãos, ou tem mudado de mãos, né? Seja do ponto de vista gratuito, do ponto de vista pago, híbrido, né? Até certo ponto gratuito. E as plataformas, enfim, vão ter que se adaptar, né? Eu acho que vão botar em produção em massa alguns tipos de serviço que antes não eram. Pensando em termos de ferramentas de inteligência artificial que podem ser usadas no marketing político, eu cito 8 aqui, 8 formas. Vamos lá. A primeira de tudo que eu sempre gosto de indicar é o Insider.ai, né? INSIDR.ai, que é a plataforma das plataformas de inteligência artificial. Vá para lá, busque o seu tema, que o próprio site vai te indicar algumas plataformas de inteligência artificial. Essa é a primeira ferramenta. Mas o que ela faz? Só para Ela indica. Ela indica. Então você entra lá e ela vai falar, eu quero fazer um texto. Então essas 8 plataformas, 10, 20, 100, milhares de plataformas que podem te auxiliar por meio do machine learning a te fazer um texto. Ele é o novo Google nesse universo. É o Google desse universo. É um marketplace quase. Não vamos dizer que é um Google, é um marketplace. Entendi. A segunda, por exemplo, onde todo mundo tem me falado, a Baila faz suas edições pela inteligência artificial? Eu falo, sim, não. Algumas sim, outras ainda fazemos no manual, né? Então, tem plataformas como Flick, Runaway, o InVideo, Pictory, o Jasper, que faz, por exemplo, a roteirização de vídeos para YouTube. Tem muita coisa legal acontecendo no universo de vídeos. Depois a gente vai colocar aqui, em algum lugar nesse vídeo aqui, alguns exemplos, os links, né, na descrição do vídeo, para que vocês aí que estão vendo em casa, estão escutando, também possam ter acesso a esse tipo de informação. Tá? Imagem. Eu gosto de usar muito D&D, então onde você pega a sua foto, escreve o texto e aí o próprio inteligência artificial faz com que você fale por meio da foto. É um tipo de deepfake que dá para criar por lá. Conceito, inclusive, Gil, só fazer um parêntese aí, super importante agora, né? Super importante, até pra gente diferenciar o que é deepfake, o que não é. Tem um cara que eu já vou falar daqui a pouco, que é o Bruno Sartori. Tô ligado esse cara. Que faz deepfake. Fenomenal. Já vi coisa do Bonner dele fazendo. Isso, é assim, fenomenal. Tem coisa muito boa dele, ele faz discussão. Procurem lá, Bruno Sartori, as inserções públicas dele, não só os vídeos de deepfake dele, que são muito engraçados, mas também discussões sobre que ponto usar o deepfake e como que isso pode ser uma ferramenta de fake news. Né? Eu acho que tem exemplos múltiplos aqui no universo de marketing político, por exemplo, quando usaram um vídeo do Lula, um deepfake do Lula, falando de cachaça, enfim, como que isso pode ser uma ferramenta do ódio, da fake news, mas pode ser uma ferramenta muito boa ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, fazer um TBT de deepfake, falando uma frase do político do passado, olha só que ideia legal pra gente fazer. O político já morto falando isso. Já morto falando frases do presente. Tipo, Benjamin Franklin falando coisas do que ele falou no passado, entendeu? Olha que ideia que a gente pode usar no universo do marketing político. Tem também o Midjourney, né, que é onde você coloca determinadas palavras-chave e a própria inteligência artificial cria imagens. Tem o Anime AI, tem o Uber Suggest, são vários tipos de plataformas de criação de imagens. Aí vem um quarto exemplo, né? Criação de website. Todo político precisa de um site.
A gente pode falar, por exemplo, do unso.com, do CEO.ai, melhorar o seu ranqueamento dentro do Google, criar um website aí de forma gratuita e inteligente para o seu business, ou para o seu ramo, ou para o seu candidato, para o seu momento social, enfim, para a sua liderança, para o seu projeto político. Tem muitas formas ao invés das tradicionais, né? Então, otimização, askoptimal.com, racionale.ai, o texto, né, o famoso chat GPT, pode usar muito, mas também tem o Qbot, tem o copy.ai, são plataformas onde você pode criar textos, né? A gente dá ideias, a gente alimenta a inteligência artificial. Acho que isso é muito importante a gente entender. O bom profissional de marketing político, um bom profissional que está atualizado dentro das ferramentas hoje em dia, elas precisam aprender a usar as plataformas. A inteligência artificial, ela precisa ser treinada também. Então, você, na medida que você oferece inputs, oferece coordenadas, oferece aí técnicas, ou fazendo com que a própria inteligência artificial entenda da forma como você gostaria que ela pensasse, ela fica mais eficiente, ela fica mais dinâmica. Então, é muito importante que todas essas plataformas que a gente citou até agora, que você crie uma metodologia, faça um aprendizado da máquina, para que a máquina possa te entregar o melhor resultado. Enfim, voltando, uma ferramenta de interação, relacionamento, e a gente pode trabalhar, o Tule.app, o Landbot.io, né, ferramentas de criação de chatbot, ferramentas de criação de relacionamento, a pessoa respondeu de uma coisa dentro de uma DM do Instagram, ou dentro de um WhatsApp, vamos criar regras de interação por meio de inteligência artificial, vamos criar perspectivas aí de criação de auxílio de alternativas, um onboarding, despedida, vocabulário, todas essas ferramentas podem auxiliar o profissional de marketing político que está aí na ponta, que está com dúvida e que, enfim, precisa entregar resultado. E por fim, uma oitava forma de usar a inteligência artificial é o meme, né? Vamos fazer meme pra caramba aí, supermeme.ia, supreme.ia, são ferramentas onde você coloca texto, cria mais ou menos uma plataforma aí, um template, dá um norte, e aí a própria inteligência artificial te entrega o meme. E tá rolando muito agora o meme aí recente, que é mais a ideia do deepfake, mas não em vídeo, né? Que é o Trump sendo preso. Pois Você viu isso? E assim, cara, é real, é perfeito. A imagem não tem como você olhar aquilo e falar, não, é mentira. E isso foi, assim, tem até uma notícia muito engraçada que apareceu essa semana do Papa, né? O Papa no também de Journey. De branco ali, tudo. De branco, um casaco meio da moda, Sim. né? Eu acho que é muito legal isso e ver como que o universo da comunicação não está preparado. Não tá preparado. Cara, a sociedade não tá preparada. Para entender, não tá. para fazer o fact-checking. Essa foto do Papa foi divulgada pela Vogue. Assim, o jornalista tem um mínimo de responsabilidade, o cidadão tem o dever de ver, quem tirou essa foto? Onde que foi isso? Né? Tem outros veículos noticiando isso? Uma notícia bombástica dessa. Então, vamos ter calma. Vamos aprender, vamos separar o joio do trigo, mas vamos usar ao nosso favor. E agora, Gil, eu queria até trazer um pouco essa reflexão e pensar, sobretudo nas eleições do ano que vem. Vamos olhar, por exemplo, o cenário do Brasil, que a gente tem eleição ano que vem, e se a gente pegar a última eleição, a eleição do ano 2018, não, do ano passado, 2022, a gente ainda não tinha claramente, a gente tinha já o GPT atuando como estratégia, ainda não, né? Ainda não. Foi bizarro como foi rápido, assim, essa enxurrada que veio. Claro que isso já era pesquisa, já era coisa acontecendo, mas o ponto cara, como que a eleição vai responder a isso? Me faz pensar um pouco, olhando assim, analogamente, a questão do TikTok. O TikTok antes era só uma coisa de vídeo engraçado, mas as crianças usando, veio pra política e isso veio para ficar, explodiu e veio em eleição. Outra coisa, WhatsApp. Começou, mobilização, cresceu e tal,
greve dos caminhoneiros, enfim, Bolsonaro, quer dizer... São as evoluções, né? São as evoluções. A Exatamente. gente passa por várias evoluções nessa aula. Eu penso assim, a gente tem a revolução do rádio, tem a revolução da televisão, do jornal, passou a ter a revolução da internet, das redes sociais. Você vê que é um fenômeno muito recente, Então, né? é recente. Agora, Gil, o que preocupa, cara, e eu acho que talvez seja a dúvida de todo mundo, é a fronteira do que é real e do que o que não é. Porque a partir do momento, igual você pontuou já, quer dizer que o marketing político e a política em si é essa guerra, né? É essa arte de guerrear entre um e o outro, e quem vence é o melhor. E se não tiver regra? E se eu puder fazer do meu adversário o que eu quiser com ele? E Exatamente. vice-versa, quer dizer... Não, e isso já acontece de certo modo. A fake news é a prova Exato. cabal disso, né? E a inteligência artificial é a nova revolução do marketing político. Por que eu digo isso? Primeiro, é onde a gente vai conseguir automatizar, baratear e simplificar os trabalhos realizados dentro do marketing político. Segundo, é onde a gente vai conseguir criar estratégias mais eficientes. Eu acho que a gente vai ter o reflexo disso totalmente nas campanhas, o que a gente já não teve nas eleições passadas. E terceiro, questão de segurança, que é exatamente o que você está pontuando. Até que ponto é verdadeiro, é falso? Até que ponto é legal ou é ilegal? Como que a gente vai internalizar a produção de conteúdo ou de conhecimento a partir das ferramentas de inteligência artificial envolvendo política? Não, isso é complexo demais, quer dizer... Porque a gente consegue criar coisas que antes não eram tão fáceis. Por exemplo, uma decisão do Supremo, Caraca, com o design do Supremo, hoje tem ferramentas de inteligência artificial capazes de reproduzir e criar qualquer tipo de decisão. E quem prova se a decisão é falsa ou é verdadeira? Então complexificou muito. Por que complexificou? Porque é cada vez mais detalhado, é cada vez mais verossímil, específico. é cada vez mais verossímil, nichado, segmentado para o que você quiser fazer. Então, temos um problema. Total. Mas ainda não encontramos a solução. Perfeito. E aí agora a pergunta que não quer calar é o seguinte, Gil. Do ponto de vista do marketing político, a inteligência artificial, todas essas ferramentas, esses sites aí que você listou, eles vão substituir o bom e velho marqueteiro? Não né? vai. Acho que essa é a grande sacada. E isso vale, evidentemente, para outras profissões também, mas na política aqui, como que você vê isso aí? É a velha história. Eu vou chover numa olhada aqui, mas eu preciso falar. Desde que inventaram a pedra, falam que, olha, isso aqui vai substituir o trabalho humano. A máquina de tração vai substituir o trabalhador rural. A máquina a vapor vai tirar o trabalho do tecelão da fábrica. O computador vai tirar o trabalho do escritor, do datilógrafo. Esse medo sempre veio, né? Sempre veio. Sempre veio. Toda a tecnologia, claro, que é aquela questão do Schumpeter, que a gente estava discutindo até esses dias atrás. É a destruição criadora, né? Então, o ChatGPT, as ferramentas de inteligência artificial, elas vão destruir para criar. Claro que o novo profissional, ele não vai sair do mercado. Quer dizer, o mau profissional vai sair, aquele que não se adaptou. O profissional caro, o profissional ineficiente, o profissional mau caráter. Esse profissional, a tendência é que ele tenha cada vez menos espaço. Tá? Agora, a nova geração, ou a atual geração, que quer se atualizar para estar no mercado, é exatamente essa. Aprender, testar, incorporar as ferramentas de inteligência artificial ao seu dia a dia. Porque o bom profissional, ele não vai ser substituído. O bom profissional, ele vai se adaptar e vai conhecer de forma exemplar as ferramentas que hoje existem, que pode ajudá-lo a entregar os conteúdos, ou entregar todos os produtos e serviços necessários para a boa realização de um trabalho de marketing político. Mas assim, Gil, o que fazer então com a inteligência artificial? Se a gente fosse quebrar num passo a passo, para não parecer também que é um mar, porque é muito complexo, e a pessoa que entra, sobretudo o profissional aí talvez um pouco mais velho, mais analógico, cara, isso é chinês misturado com braille, misturado, né? Esse profissional vai ficar
fora, cara. Quem não se atualizou, quem está ainda produzindo marketing político pelo BIP, escrevendo manualmente, enfim, pensando nas estratégias do século passado, vai ficar no século passado. Mas dá uma clareada, então. Vai lá, o que você acha? Tem alguns passos. Eu vou listar alguns passos que eu imagino que sejam os mais adequados, viu, Solon? A primeira, quando você se depara com uma ferramenta de inteligência artificial, entender, primeiro identificar onde que o calo aperta. Quais são as maiores dificuldades hoje que o profissional passa? É na produção de texto? É na realização de design? É na edição de vídeo? É na criação de estratégia? É para fazer um site? Quais são as necessidades? Primeiro identifica isso. A dor. A dor. Matriz SWOT aqui. As ferramentas de inteligência artificial, elas servem para resolver problemas. Então, antes de você resolver problemas, você identifica os problemas. A segunda, identificou o problema? Então vai para as ferramentas e avalia. O que dessas ferramentas que você tem à disposição, faça uma pesquisa, faça um survey, né? Olha, preciso de ferramentas de criação de design. Joga ali no próprio chat GPT, joga no Google, converse com amigos, veja vídeos no TikTok, no Instagram, tagueie as suas pesquisas, pesquise com profundidade. O que essas ferramentas elas te ajudam? Ou o que elas atrapalham? Né? Puxa, eu estou muito distante disso, eu tenho que programar, eu não sei taguear. Então, avalie, crie uma série de requisitos para entender qual que são as ferramentas que de fato podem te ajudar a resolver o seu problema. Depois, identificou as ferramentas, aprenda a utilizá-las. Né? Vai fazer um curso, pesquise, fale com as pessoas, teste essa ferramenta. Porque aí, na medida que você passa a testar, ela vai te auxiliar no dia a dia. E não totalmente, mas parcialmente. Teste ela aos poucos. Né? Então, vou fazer 10 designs no mês. Eu quero fazer 3 via inteligência artificial. E os outros 7 eu vou fazer manualmente do jeito que eu já fazia, ou do jeito que, enfim, melhor sai. Depois você vai incorporando na sua rotina aos poucos. Então, é um processo de incorporação de uma nova técnica, de uma nova ferramenta. Serve para a inteligência artificial, serve para qualquer outra. Então, as pessoas têm muito medo da inteligência artificial. Vou perder meu emprego. Nossa, eu não vou ser mais útil. Nossa, vai acabar com o mercado. Eu falei, não vai acabar com o mercado. Sobretudo o marketing político, que é um mercado super não profissional. O que ela vai fazer? Ela vai trazer novos profissionais para dentro do mercado. E eu tenho certeza que isso vai melhorar, ajudar a criação do nosso ecossistema de marketing político, que hoje ele é desintegrado, mas que ele pode ser incorporado por outros ramos, outros profissionais e até mesmo pelos aqueles que já trabalham nele. Ô Gil, por fim, cara, vamos lá. Atura ou surta? O que você acha? Inteligência artificial, ela cria amor ou ódio, ame ou deixo, né? Que inclusive é uma boa frase de marketing político aí, onde a gente vai analisar ela com calma. Pensando em ditadura, né? Ditadura. Ditadura da inteligência artificial, né? Exatamente. Vai lá. Mas eu acho que nenhum nem outro, viu, Solon? Eu acho que o que a gente precisa ter no Brasil é uma regulação da inteligência artificial. Igual estão preparando os Estados Unidos, estão preparando a União Europeia. Preparando ainda, né? Estão discutindo. Eu acho que a gente não pode deixar de discutir isso publicamente, sabe? A gente vai dar uma de Rubinho Barrichello e chegar por último nessa discussão. É sempre assim. Vai ser capturado novamente pelas Big Techs, assim como foi no Marco Civil da Internet, como foi na LGPD, ou vai passar a boiada, assim como foi no caso das fake news. Então a gente tem, ainda a nossa sociedade civil não se organizou suficientemente para discutir a inteligência artificial de maneira adequada. E eu acho que o universo da política é onde a gente mais sofre com isso. Porque, como a gente estava falando até no começo da nossa conversa aqui, né? O risco de você não separar o que é verdade ou mentira se aprofundou com as novas ferramentas. Na medida que essas ferramentas estão na mão de pessoas podem fazer o bem, mas podem fazer muito mal, a gente aumenta o risco. Então, como que a sociedade vai se regular? Ou seja, por meio de leis, seja por meio de, enfim, uma proteção mesmo, uma discussão pública de como utilizar essas ferramentas, a gente tem tudo para dar muito errado aqui. A gente começou a conversa falando que a Itália proibiu. Não sei se a proibição é a alternativa correta. Eu imagino que
a proibição ela deva vir de uma discussão social muito aprofundada. Porque a inteligência artificial e as ferramentas que a gente discutiu hoje, por exemplo, podem ajudar muitas pessoas. Pessoas que estão fora do mercado de trabalho, pessoas que não têm acesso a serviços, pessoas que, enfim, não têm conhecimento sobre as coisas e tem ferramentas ali que possibilitam ali um universo de descobertas muito legais. Então, vamos regular a inteligência artificial aí para o bem do nosso país e da nossa sociedade. Legal, Gil. Eu acho que é isso. Eu acho que se a gente fosse pontuar, talvez a Itália aí tenha sido precipitada. Você acha? Parece uma medida meio... Cara, não sei o que fazer, proíbe logo, entendeu? Como já está discutindo aí a questão da proibição do TikTok nos Estados Unidos, eu lembro de no início ali do TikTok falarem disso, ainda se fala alguma coisa, mas não evoluiu nada, né? A Itália já chegou e, opa, peraí, o que você acha? Você acha que foi realmente precipitada ou não? Foi. Não, aí eu acho que o buraco é mais embaixo, porque eu acho que tem um conflito geopolítico muito grande, né? E do capitalismo global. Como que a gente vai lidar com as grandes plataformas de conteúdo? Elas são proprietárias, né? Os Estados Unidos têm ações da Meta, por exemplo, né? Mas o TikTok por mais que ela opere nos Estados Unidos, ela é uma empresa chinesa. Perfeito. Que compete por dado, que compete por usuário, que compete por atenção. Pelo mercado publicitário. E até a própria detenção da inteligência artificial ali, né? Então, assim, você pode programar comportamento pelas plataformas. Então, é um risco aí para todo mundo, né? Legal. Gil, para a gente caminhar aqui para o fim, tem algum caso já, né, pegando essa ideia nossa aí de criar uma história, ou enfim, dar um exemplo ilustrativo aqui que você tenha passado, já que você percebeu, me fala aí, existe dentro desse universo da inteligência artificial alguma coisa que você pode dividir aí com a galera? Olha, Solon, eu tenho 2 causos, fofocas, eu vou ser um pouco polêmico agora, assim, né? O primeiro é nem tão polêmico assim, que tem uma ferramenta de inteligência artificial que a gente nem citou aqui, que chama DALL-E 2, né? É dos mesmos criadores do ChatGPT, é um criador de imagens, muito parecido com o Midjourney, inclusive, né? Então, a ferramenta, ela chama DALL, né? D-A-L-L, né? De e 2, né? O DALL vem de DALL-E, né? O DALL-E 2, que é o segundo DALL-E. Ela passa por uma criação do surrealismo, né? Para os criadores é surreal pensar em uma ferramenta que cria imagens. Talvez seja o grande sonho do Salvador Dalí. E ao mesmo tempo é uma vertente, né? O DALL-E 2 do Wall-E, que é um personagem da Disney. Então juntou o Dalí e o Wall-E, aí o DALL-E 2, né? Então é uma outra ferramenta aí muito legal. É uma história bem interessante que eu sempre conto para falar que a gente está caminhando para o futuro, mas um futuro que foi desejado por muita gente antes da gente, né? E o segundo caso, né, é contar, para quem não sabe, inclusive, sobre a Meta, né, o grupo que detém Facebook, Instagram, WhatsApp, que foi o grande criador do metaverso, enfim, que estão cada vez mais desinvestindo nas tecnologias de metaverso e estão investindo tudo que tem, assim, o xodó do momento é a inteligência artificial. E uma coisa muito estranha, um caos aí estranho que eu vi, foi que há alguma prefeitura aqui do Brasil, uma prefeitura de uma capital, que está fazendo uma virada cultural e vai gastar aproximadamente 10 milhões de reais para fazer uma virada cultural no metaverso. Nem a própria Meta está investindo no metaverso, mas tem políticos aí, ou políticas que estão querendo ir botar um dinheiro muito estranho. Se eu fosse o Ministério Público, investigava, ver algum caroço, pesquisava se tem caroço nesse angu aí, porque, enfim, temos muito aqui avançar nessa discussão. Tem algo de podre aí nesse reino aí, meu. Vamos ver, não afirmo nada, mas acho que é importante investigar. Sim. E é importante que a gente... afinal, o dinheiro é público e a política, ela precisa também ser pública. Bacana, Gil. Gil, então agora vamos para a nossa última etapa aqui, vamos para a nossa brincadeira aqui da última cadeira, onde eu vou te dar 2 opções aqui, você escolhe, você responde e por quê.
falando, NFT ou jogo do bicho? Polêmica louca. Quase cuspi aqui, rapaz. Quase assim, presente versus passado. Jogo do bicho, meu, nostálgico, né? Vai lá. Não, que nostálgico. O jogo do bicho é que nem diria o Zeca Pagodinho, né? Já foi proibido alguma vez o jogo do bicho, né? Cara, o NFT, não vou dizer que flopou. Muita gente ficou rica com isso, né? Muita gente ficou pobre, né? A questão de produção de conteúdo ou de arte digital, né? E como que isso se torna proprietária, de certo modo, no universo onde tudo é compartilhável, né? Então tem o caso do Neymar, caso do Justin Bieber, caso, enfim, de tantos bilionários que compraram, achando que estão comprando arte, mas na verdade estão comprando uma commodity, né? E o jogo do bicho é o jogo do bicho, né? Não tem como não escolher um patrimônio nacional, né? Então, de golpe a golpe, prefiro o jogo do bicho. Bacana. Gil, agora sobre esse contexto que a gente falou, eu acho que aqui é bem provocativo essa pergunta, que é o seguinte: ChatGPT ou um estagiário? Em outras palavras, Opa! a máquina ou o ser humano, cara? Eu acho que esse é a grande sacada. É um estagiário que saiba usar ChatGPT. Eu acho que esse é o futuro. Será? Entendeu? Cara, porque, eu já fui estagiário, imagino que você também tenha sido, né? Eu acho que nunca, o ser humano sempre vai ser melhor. Eu sou um humanista de primeira linha, assim, sabe, Saulo? Enfim, brincadeiras, filosofias à parte, assim. É claro, né? O ChatGPT assusta, né, cara? Parece um oráculo aquilo lá, né? E tudo que você pergunta ele responde, ele é irônico, ele chega até a mentir, né? Pelo visto, teve aí alguns testes no ChatGPT que mente pro usuário. É verdade, cara. O estagiário também mente, viu? Eu já menti pra caramba também, viu? Mas eu acho que vamos de estagiário, pô. Em homenagem ao direito, estagiários unidos jamais serão vencidos. Legal. Agora mais pra área fictícia, vamos dizer assim, mas não deixando de ser real, né? O que você falaria aqui, Gil? Mulan ou Nemo? Opa! Mas aí não tem nem quem. Tem uma opção muito certa, né? Eu gosto muito do Nemo, mas assim, Mulan é o melhor filme da Disney, né? Quem discorda tá errado. Eu já vou falar, quem discorda tá errado. Mulan é o melhor filme da Disney, vou falar olhando pra câmera aqui. A gente é fã, eu, inclusive, mandar um abraço pra minha irmã, Mariana. A gente cresceu vendo Mulan na fita VHS, falecida ainda. E uma história incrível que não poderia ter sido inventada por uma inteligência artificial. Muito, muito complexa para ser inventada por qualquer ChatGPT da vida. Perfeito, cara. Perfeito. Agora vamos para a nossa parte final, que é mais algumas dicas aqui, algum tipo de recomendação. O que você falaria aí, Gil? Olha, Salão, acho que esse tema é um tema muito candente, né? Um tema que a gente exige sempre uma atualização, né? Para fazer esse episódio, é claro que a gente pesquisou muito, né? Não só as plataformas, o tema, é um tema muito polêmico, né? Por mais que ele seja pouco discutido, a gente precisa entender de quem está trabalhando nesse segmento há muito mais tempo que a gente. Então a minha dica inicial é uma dica de um perfil, né? De uma cyberativista brasileira, hacker também, que é a Nina da Hora, lá do Rio de Janeiro, uma mulher negra fantástica, jovem, uma das grandes lideranças mundiais nesse tema, né? Então sigam o perfil da Nina da Hora no Twitter, enfim, nas redes sociais, que a gente aprende muito, eu aprendo muito com ela e tenho certeza que quem está assistindo também vai aprender muito. E por fim, Salão, eu não vou dar mais de uma dica, né? Eu vou colocar até aqui na descrição do episódio alguns artigos que eu selecionei, mais técnicos. Eles estão em inglês, uma infelicidade, mas eles podem ali ser traduzidos rapidamente por uma inteligência artificial. Google fucking Tradutor. Ou Google Tradutor, enfim. Então, é do acesso aí de quem tiver acesso à internet, que primeiro é pensar a inteligência artificial, as artes da inteligência artificial como uma soft propaganda. É um tema bem legal para a gente tratar até no marketing político, o que é uma soft propaganda, né? Como que a gente está falando de formas ou de conteúdos indiretamente, né? Então, um artigo científico. A economia do ChatGPT é um paper muito legal que foi produzido lá nos Estados Unidos, na Universidade de Minnesota. Então, entender o que pode gerar de valor
a partir do ChatGPT, para quem está, inclusive, querendo procurar emprego, formas de se inovar e empreender, leia esse artigo que vai estar na descrição aqui do vídeo. A outra é um artigo muito bacana do The Guardian, um jornal inglês, que chama Estupidez da Inteligência Artificial, ver o quanto que os robôs, né, o quanto que a inteligência artificial é enviesada. A gente não pode perder isso de vista, sabe, Salom? A gente tem enviesamento, seja racial, econômico, cultural, dentro das inteligências artificiais. Então é importante a gente entender isso antes de tomar a inteligência artificial, o que a inteligência artificial nos dá como verdade. Então pensar sempre assim, olha, por detrás disso aqui há um enviesamento, há um humano operando, alguém programou, há alguém fornecendo dados para esse robô aqui aprender a partir desses dados. Então nunca confie. Leia esse artigo, A Estupidez da Inteligência Artificial, publicado no The Guardian nesse mês de março aí de 2023, tá bom? E depois falar um pouco, uma análise mais crítica das Big Techs, né, das grandes empresas de tecnologia mundial que oferecem cursos sobre inteligência artificial, claro, pautando seus próprios interesses. Então, a gente vê uma captura privada do desenvolvimento dessas tecnologias de inteligência artificial por meio das grandes corporações. Vou botar aqui no link também esse artigo que faz uma crítica muito pertinente sobre como que essas Big Techs, né, estão enviesando as pesquisas e os desenvolvimentos e também como que isso se interfere na questão de curso, né, de produção de conhecimento das ferramentas. E por fim, o último artigo chama os Black Swans, né, o algorítmico Black Swan, que o Black Swan é a tradução, né, de cisne negro, que é o grande evento catastrófico que muda o decorrer das coisas. Do Taleb, né? Do Taleb, o Taleb, ele usa a metáfora. Ele usa a metáfora, mas ele não é... Ele não cunhou o termo. Não cunhou o termo. Legal. O cisne negro é uma... Inclusive, o balé cisne negro é... O filme, né? Vem disso aí. Vem disso aí. Uhum. Né? Vem do evento catastrófico que impõe uma realidade diferente. Perfeito. Enfim, aonde passa. Então, Salão, esses 5 artigos aí, legal. Acho que quem lê esses 5 artigos vão ter aí uma introdução zona perfeita sobre o universo hoje da inteligência artificial e como que isso pode ser incorporado ou não no marketing político. Bacana. Gil, acho importante também a gente citar aqui o Instagram do Bruno lá, que você citou, para o pessoal seguir como referência no universo de deepfake aí. Deepfake eu acho que se não me engano é @BrunoSartori, vamos colocar aqui também, da Nina da Hora, também @Nina da Hora. É importantíssimo seguir, são brasileiros que pensam, que produzem conteúdo, questionam, sim. E, enfim, não deixar de criar novos meios ou criar novos personagens que discutam isso. Sim. Inclusive, a Baila já vou colocar aqui em produção para discutir isso de forma sistemática aqui nas nossas redes sociais também. Nota 10. Beleza então, gente. Obrigadão aí. Salão, obrigado. Valeu, Gil. Vamos para a próxima. Vamos lá, um abraço.